Fala galera do Içamente Carga, tudo bem com vocês? Olha, antes de mais nada, antes de iniciar esse podcast, queria dizer que esse episódio 16, né, Thiago? 16. A gente está muito feliz. Já deu um spoiler lá no nosso Instagram, Pode Ser Podcast, @Pode Ser Podcast. E a gente está recebendo uma dupla de muito conhecimento na área de Içamente Carga, né, Thiagão? É isso aí, essa galera hoje aí, galera, 100% aí de peso. Thiago que tinha me deixado na semana passada, mas já retornou, foi pescar, né, e não me levou. Mas assim, tô muito feliz de estar com o meu parceiro, meu cara que eu divido a bancada. E antes de tudo, eu queria fazer um paráfrase aqui, queria apresentar um pouquinho dos nossos convidados, né? Eu já falei, os nossos convidados, eles vêm lá do Grupo Cordeiro, que é um grupo gigantesco que vem lá do Ceará, lá de Fortaleza. Eles são especialistas em movimentação e transporte de cargas. Eles atuam em vários setores, mineração, eólicas, poligás, tudo que vocês imaginarem. Se vocês precisarem de movimentação de cargas, contem com eles. E hoje, nada mais nada menos que a gente está recebendo, né, Thiago? É isso aí. Turma, tudo tranquilo? Galera, tive um problema técnico aí semana passada, e eu disse que eu tive que deixar o Ricardo aí na... Quer defender, né? Mas foi preciso, mas estamos aqui novamente aqui, e hoje, cara, essa galera aqui é muito especial aqui que a gente está recebendo hoje. Então, pessoal, gostaria de apresentar para vocês essa dupla que está aqui hoje. A gente está muito feliz. Seu Aldifredo e seu Joab, lá do Grupo Cordeiro. Aldifredo vai se apresentar, mas adiantando, né? Aldifredo é sócio, um dos sócios, né? Irmãos, né? É uma empresa familiar. É uma empresa familiar. E o Aldifredo é sócio do Grupo Cordeiro. E o Joab é gerente operacional do Grupo Cordeiro, né? Aqui vocês não estão vendo, mas aqui com a gente também tá o Eudes, que é um dos coordenadores aqui da filial Paraupebas. E fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Agradeço demais terem aceitado esse convite, tá? Seu Alfredo, Joab. E fiquem à vontade, esse é um espaço aberto, como eu já havia falado. Apresentem a Cordeiro, o que a Cordeiro faz, como nasceu a Cordeiro. A gente tá ansioso para saber como é que é essa história, porque o Eudes já vem falando pra gente. A história é muito boa, e de fato é muito boa. Então, Alfredo, fica à vontade. Quero agradecer, Ricardo, Thiago, pelo convite, parabenizar a equipe pela iniciativa do podcast. É um tema muito interessante, que a gente pode aqui estar contribuindo de alguma forma para falar um pouco mais desse tema, e inserir mais para os interessados dentro desse nosso mundo, como interessante. Me chamo Aldifredo, eu sou diretor de operações do Grupo Cordeiro. Digo que o Grupo Cordeiro tem 46 anos, é a minha idade. Foi fundada pelo meu pai. Caramba. Eu nasci dentro desse negócio. Tenho muito orgulho, né? É uma empresa familiar, está na segunda geração. E a gente vem se mantendo uma empresa sustentável, crescendo, né? Junto com todos os profissionais, um dos nossos objetivos aqui, cresçamos juntos, né? Todos os nossos colaboradores, fornecedores, foco no cliente, que é um dos nossos principais princípios, né? E acreditamos muito no trabalho. Então, foi assim que a gente vem construindo até hoje. Pode falar um pouco mais na sequência, deixar o Felipe se apresentar também. Parabéns mais uma vez, né? Como o Alfredo disse, esse tema é realmente muito relevante, né? A gente sabe que é um nicho que é carente de conteúdo sério, de conteúdo, né? Que realmente faça a divulgação de material sério, né, na mídia, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, tá? Por esse trabalho que vocês estão começando a desenvolver agora. Deem uma olhada nos episódios, vi que passaram por aqui, né? Grandes nomes aí. Então, obrigado pelo convite, né? Eu sou o Joab Correia, sou gerente de operações do Grupo Cordeiro, né? Estou aqui na empresa vou fazer 12 anos agora. Comecei como supervisor operacional, né? Lá no Bemba, né? Pelo pé no chão, né?
corpo a corpo, né? curso, né? Isso tem muita carga no campo, né? Hoje já estou mais na parte de gestão, né? Tenho vários outros gerentes, coordenadores, né, que estão sobre o meu guarda-chuva ali. E eu cuido aí de toda a parte do eólico, da parte de portuária lá do PECEM, a parte de aços, né? Ali, né? E estou aprendendo com a mineração agora há um ano, né? Como eu comentei nos bastidores, né? Estou há um ano aqui cuidando junto com o Marcos Jansley, né? Sim. É o meu par aqui, né? Que é o gestor da unidade da filial norte, né? E estamos aí tentando desenvolver um ótimo trabalho, né? Muito feliz em estar, né, com a Cordeiro crescendo, se destacando aqui no segmento de mineração. Deixa eu fazer, só para começar, a primeira pergunta. Por que Cordeiro e como surgiu a Cordeiro lá em Fortaleza, né? Por que Cordeiro e como que ela surgiu, assim, Alfredo? Bem, Cordeiro vem do nome de José Alfredo Cordeiro Mendes. É o nome do meu pai. O nome de guerra dele era Cordeiro. É o homem que começou com zero, era um mecânico de aviação. Veio de Fortaleza, taxista, que ia lá em 1979, né, e resolveu empreender. E aí nessa empreitada ele, praticamente sem nenhum recurso, resolveu iniciar no ramo automotivo, montou uma autopeças. Mecânico de aviação, caramba. E dentro dessa e ele já, na sequência, já foi se destacando. Foi a primeira empresa lá em Fortaleza que começou a agregar oficina com autopeças, né? Então se tornou autopeças grande, com oficina e com algumas, foi crescendo, teve filiais e desbravando e sendo sempre um inovador da diversidade, de atender o cliente, de buscar a necessidade do cliente, porque ele trabalhava de domingo a domingo, sempre. E eu digo que a gente nasceu dentro porque a gente morou 10 anos dentro dessa loja. Nasci e morei 10 anos dentro da loja de autopeças com oficina. E aí foi onde ele criou e a gente vem aprendendo ao longo desse tempo. E depois formando aí outros grandes profissionais. Então, nessa questão, ela sempre inovando, eu vou falar um pouco do que a Cordeiro faz. Sim, por favor. Né? E depois dizer onde chegou, por que a Cordeiro trabalha. O grupo Cordeiro trabalha hoje, o maior negócio dela é movimentação de carga, que é o içamento de carga e o transporte pesado. Né? Então trabalhamos com as cargas indivisíveis, né? Então esse é o foco, né, da engenharia de movimentação. Temos uma equipe técnica, né, bem preparada para atender a essas e dar soluções, né? Nosso slogan é somos a solução, e na sequência são juntos, né? Todos juntos somos a solução. Então o Grupo Poder trabalha forte nessa linha. E também, na sequência, trabalha na área logística. Nós temos um complexo logístico que lá no porto do PECEM, né, pelo qual a gente trabalha todas as soluções em armazenagens, captamos empresas para que estejam desenvolvendo negócios dentro da área portuária do PECEM, né, módulos habitáveis. Onde os pontos estão lá abertos para esse crescimento que está acontecendo nessa área portuária. Também, na sequência, temos uma área de engenharia, construção, a Cordeiro atua na construção, voltada para o cliente, foco dela, que é a indústria, a mineração, que é o óleo e gás, e traz as obras de infraestrutura, né? E também somos dealer no Nordeste de uma marca de máquinas de construção da linha amarela. Por favor, pode falar qual que é a marca, fica à vontade. É uma marca chinesa. Sim. Que pelo qual a gente fez todo um trabalho, entendemos que ela está no Brasil há algum tempo, está destacando o Nordeste, né, como uma das soluções.
Como que chama lá? Mas vamos trazer ela para cá também para contribuir aqui. Soluções na linha amarela aqui a região. Como que chama lá a concessionária? Só pra gente Chama CM Máquinas. CM Máquinas, não é Cordeiro, né? Porque eu fiquei na curiosidade, eu falo, é Cordeiro, Máquinas ou... Ah, não, CM Máquinas. CM Máquinas. Então, se precisou linha amarela, Lovol, CM Máquinas, Fortaleza. E uma... Nordeste. E no Nordeste inteiro, né? E precisar atender o Norte, vocês vêm aqui atrás, né? Com certeza. E uma dúvida que ficou. A oficina, a matriz, onde você nasceu, onde você cresceu, né? Existe ainda? Ainda tá de pé lá? Funciona? Nós temos, ainda tem 2 unidades da área automotiva no Ceará, né? Ainda ativo, né? Mas não mais no controle do grupo, assim, a gente repassou para gerentes que tem uma seção de uso dessa marca e venho defendendo essa bandeira desde o início. Né? Uma marca que dá soluções na área automotiva também. Né? Chama Cordeiro lá da... Então a Cordeiro, essa diversidade de negócios veio dessa questão. Foi autopeças, depois veio a oficina. Na sequência da oficina foram remotes, as plataformas para ir buscar os veículos Sim. Com defeitos, né? Trabalhando muito para as seguradoras e para o público em geral. E na sequência o Cordeiro decidiu botar uma loja 24 horas. Foi a primeira e única loja que teve na região 24 horas. Funcionava 365 dias no ano. Caramba. Então vocês não tiveram feriado, véspera de Natal, Ano Novo, nada. Na sequência, o cliente, nosso principal cliente, que era as seguradoras, solicitavam dizer: seu Cordeiro, eu preciso que você vá buscar um veículo que tombou, que bateu, que não tem o carro. E às vezes o veículo estava em barrancos, estava em situações que ele foi lá e comprou um MUC. Outra cidade Alto. também. Então, sempre focado em atender a necessidade do cliente. E ele ia resgatar esses carros, né, e levava para o conserto. Né? E dessa sequência ele foi crescendo com plataforma e o cliente disse: eu quero que você trabalhe também com caminhões. Vá buscar os caminhões. Olha aí. E aí ele ele comprou reboque, caminhão e cada vez mais equipamentos, MUCs, guindaltos que fossem destombar caminhões, carretas, com carga ou sem carga, em qualquer local que o cliente pedisse. Na sequência, o guindalto foi aparecendo. Com essa presença do guindalto, os clientes da região, como ele era muito conhecido, chamavam: aqui agora bota uma placa, monta um poste, vem cá, me ajuda com isso e aquilo. E a movimentação de carga entrou dentro do negócio. E aí, nessa sequência, foram comprando guindastes, né? Depois o disse assim: eu preciso que você trabalhe com transporte pesado. Então tudo que eu acabei de falar, o que a gente trabalha, foi baseado na necessidade do cliente. Que legal. E atendendo bem o cliente satisfeito. E você crescendo junto. Crescendo junto. Necessidade do cliente e visão de negócio. Exatamente. Tá vendo aí? Galera, agora, o Alfredo falou, apresentou a guindaste, ou a Cordeiro, né? A parte como a Cordeiro cresceu. Mas eu queria saber do Joab. Joab, quem que é o Joab, pra galera que tá nos assistindo? Quem que é o Joab? Como que o Joab chegou no içamento de cargas? Você falou que já tem 12 anos de Grupo Cordeiro. O Alfredo falou que desde 79, lá, 80 pra cá. Como que o Joab chegou na Cordeiro? Como que o Joab chegou na movimentação de carga, no transporte de cargas? Bom, eu venho sou a terceira geração de uma família que é apaixonada por máquinas, né? Meu avô já trabalhava com máquinas pesadas, meu pai na sequência, e aí eu também acabei entrando nessa parte de máquinas aí em 2005. Minha vida toda eu só passei por 3 empresas, uma delas é a Cordeiro, que é a que eu me encontro há mais tempo, né? E aí estou desde 2005 aí na batalha. Comecei como supervisor operacional, mas também me habilitei como operador de guindaste. Em alguns momentos precisei operar máquinas. Opera, velho? Que legal. Já fui para campo também, ser sinaleiro. A gente, dependendo da frente de trabalho lá no passado,
esse tipo de, né, de intervenção era possível, né? Hoje está tudo muito diferente, né? Tem uma série de normativas e uma série de regulamentos que já não permite, Não né? permite. Mas é comum, há 20 anos atrás, que um supervisor operacional subisse na máquina para fazer um top, por exemplo, Fazia tudo. um teste operacional ou para fazer um ensaio, enfim. Então, desde 2005 estou aí, entrei na Cordeiro a convite do Aldifredo, não sei como ele me achou. Um dia ele me achou. Lembra como fosse hoje. Ele vai contar essa história. Um dia ele me achou, me ligou e eu estava num momento de buscar renovação, de buscar novos desafios. Aceitei o desafio de ir para Cordeiro e desde então estou aí. Participei, uma coisa que sempre me brilhou os olhos, né, era o mundo eólico, né? Eram grandes máquinas, né? Um pouquinho diferente da mineração, o parque de máquinas do eólico é muito maior, as capacidades instaladas são maiores, os desafios técnicos são também bem maiores em alguns momentos, né? E aí lá em um determinado momento a Cordeiro começou com a parte de intervenções em parques eólicos, né? De troca de grandes componentes, né? Até mesmo construção que a gente faz hoje. Hoje a gente constrói um parque eólico do zero, estamos com um contrato ativo e a gente investiu muito nisso. Então eu busquei me especializar nisso. Então hoje eu na mineração não sou conhecido, né? Mas já no segmento eólico, na parte industrial mais lá do Nordeste, a gente tem uns casezinhos de sucesso, tem assim alguns gigawatts de torres instaladas, entendeu? Então, Por favor, você falou dos cases de sucesso, apresente quais as empresas lá que vocês trabalharam. a gente, assim, de clientes, né? A gente tem uma gama variada de clientes, principalmente fabricantes de aerogeradores. Hoje a gente trabalha para Vestas, que é uma dinamarquesa, GE, Siemens Gamesa. Temos também uma infinidade de clientes finais, que são as proprietárias dos parques, na qual nós atendemos, né? Temos máquinas hoje até 800 toneladas, né? Um parque de máquinas novo, né? Mantenido, né? E com equipe especializada, né? Temos uma equipe hoje muito forte no eólico. O Joab falou sobre clientes que não são brasileiros. Eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Qual que é a diferença de atender um cliente de mineração, até o Fred, se você quiser responder também, qual que é a diferença de atender um cliente de mineração que é a Vale, que é brasileiro, né, nascido no Brasil, para atender uma mega de uma GE da vida, uma General Electric, né, para quem nos acompanha. Qual que é a diferença de atender essas duas empresas, uma brasileira com DNA brasileiro e outra com uma empresa de fora, né, estadunidense, uma empresa estadunidense? Qual que é a diferença de atendimento? Deixa o Joab falar bem. Bom, sabe, de propriedade. Tá no corpo assim, a corpo, assim, né? na realidade, ambas seguem todas as normas, obviamente, brasileiras, né? Então, o nível de exigência, na minha visão, é ali, assim, parelho, né? A questão é que existe a cultura de içamento é um pouco diferente no eólico da mineração. Existem diferenças, assim, latentes. A gente conversa muito, eu com o Eudes, o Marcos, o Alfredo, né? E aí, algumas diferenças, por exemplo, documentação, abertura de documentação, emissão de documentação, preparação de documentação. Por favor, conte no detalhe. Ambas têm, certo? Mas eles tratam de maneiras diferentes, né? Até porque a Vale começou lá atrás. E quem é da movimentação de carga, quem começou a formação lá atrás, sabe que a Vale ela imprimiu referência no Brasil. Exato. Quando não existia norma nenhuma, quando as NBR Vale estavam engatinhando, né? A Vale e a Petrobras foram as primeiras a lançar, né, os procedimentos, as normativas, as hacks, né? E eu me lembro do meu primeiro meu primeiro curso de supervisor de ringue, depois eu fiz curso de planejador de ringue. A maioria das coisas que você estudava, falava-se NBR, falava, mas a maioria das coisas que você estudava eram procedimentos e normas internas dessas duas empresas. Então a gente não pode deixar de dizer que a Vale é uma referência na movimentação de carga, tá? Mas hoje as empresas aplicam isso de maneiras distintas, né? Então são realidades diferentes. E aí você vai, por exemplo, um fator que não tem muito aqui, que é vento.
O eólico hoje, as operações elas são pautadas na parte técnica, na questão das janelas de vento, dos estudos de vento. Você envolve o fabricante da máquina para que ele te dê esse suporte de engenharia nas capacidades de vento da carga, né? Com estudos aí de área vélica, estudos de arraste do material da carga. Você vai subir uma pá eólica hoje, por exemplo, que a gente está montando lá no Rio Grande do Norte, lá na cidade de São Tomé. 90 metros de altura, a pá tem 74 metros, pesa 23 toneladas, aí tem um balancinho, um multiblade que eles chamam, que pesa mais 13 toneladas. E é especial, né? Porque ele tem um balanço diferente. Exatamente. E você isso aí a 90 metros de altura com uma máquina treliçada de 600 toneladas e que você vai depender aí do fator vento, da janela e tudo, né? E tudo muito minucioso, né? Aqui na Vale é muito latente a questão de segurança, mas não tem alguns intempéries que tem lá. Que tem. Né? Fala um componente do componente mais pesado dá 100 metros de altura. 90 e poucas toneladas. Que é o gerador. É a nacelle, né? Que é como se fosse uma casa de máquinas que contém todas as engrenagens da turbina, né? Desde o gearbox até o transformador, até o main shaft, os componentes ali que fazem realmente a turbina trabalhar. 90 toneladas. Como essas peças aí são muito grandes e o vento da área vélica do equipamento é muito grande, como é que está funcionando os horários principais de içamento de carga? Pode içar toda hora? Como é que funciona atualmente hoje lá com vocês? A gente trabalha dentro de algumas janelas. Essas janelas são monitoradas por um sistema de monitoramento. Eu não vou falar telemetria, meteorológico. O sistema meteorológico do fabricante, ele tem a parte dele de estudo disso, né? E ele fornece esse material e a gente busca o horário mais adequado, né? Exemplo, tem montagem que acontece na madrugada, durante a madrugada, entre 2 horas da manhã, 2 da manhã vai até as 10 para montar o componente, né? E outras épocas do ano, né? Porque assim, não sei se vocês sabem, né? Existe um negócio chamado que é a safra dos ventos. No Nordeste, de dezembro até meados de abril, ali, o vento é mais brando, né? E aí velocidades médias ali de 7 metros, 6 metros por segundo, né? E aí a partir de maio, junho, é onde as turbinas mais produzem, começa aquele período de safra dos ventos e as velocidades de vento começam a ganhar mais potência, né? E aí é onde a gente tem mais dificuldade, busca esse apoio técnico para abrir as frentes de içamento. Só eu vou fazer uma pergunta para o Joab, o que ele faz quando o vento dá uma rajada de vento, lá e o componente está meia altura para ser montado. Como é que funciona? Já peguei os casos agora de uma blade subindo lá e aí o vento... Fala aí, Jó. Primeiro que antes de começar o içamento, a gente realmente faz uma checagem para ver se a janela está aberta, né? Porque a gente precisa de um tempo mínimo ali para fazer o içamento da carga, né? Então... Essa janela é o cliente que passa para vocês? É a meteorologia, né? Ele tem empresas que fazem esse monitoramento e passam previsões. Às vezes essas previsões não se concretizam, né? E o içamento só começa realmente quando o vento está na velocidade que o plano de ringue determina. Se o plano de ringue diz que a blade tem que subir a 12 metros por segundo, a gente só sobe se tiver dando 12 metros por segundo. Joab, eu fiquei com uma dúvida aqui, que o Godfredo até perguntou sobre como que você procede nesse momento. Mas você falou sobre o fabricante. Por exemplo, a gente trouxe aqui a Mamute tem a XCMG próxima, a Loco Brasil tem a Zoom Lion próxima. A Cordeiro, qual que é o fabricante e qual que é a proximidade sua com o de vocês com o fabricante para determinar isso? A máquina aguenta até tal rajada, a máquina aguenta até tal janela, a incidência de tal angulação. Qual que é o fabricante assim que vocês têm uma proximidade? Vou fazer uma pergunta meio no fogo aqui. Qual que é o melhor fabricante, na opinião, que trabalha com a Cordeiro hoje de fabricante de guindaste? Eu vou só ajudar e deixar o João para você complementar. A Cordeiro hoje ela trabalha praticamente com todos os fabricantes de guindaste, né? Desde os japoneses, chineses, alemães, italiano, americano, chineses e brasileiros, né? Tem também. Então, todas as fábricas, nós temos acesso direto às fábricas, só fazemos com muita segurança.
Lá na sempre com muito eólica, apoio. na eólica, qual que é o fabricante ou o equipamento que vocês gostam mais de utilizar, assim, né? Bom, o Alfredo mencionou bem, hoje a Cordeiro, o parque de máquinas ela é multi-brand, que eu chamo, né? Tem vários fabricantes. Eu acho que essa questão de qual o melhor fabricante, acho que isso ficou lá no passado. A competitividade entre os fabricantes, ela tá tão alta, né? Que isso foi sendo superado ao longo dos anos. Eu vou dar um exemplo. O preconceito com máquina chinesa, até aqui na área da Vale, há muitos anos, né, era latente, como no eólico também. No eólico os caras chegavam a proibir a entrada de máquinas chinesas, né? Sério? E isso foi sendo rompido, essa barreira foi sendo quebrada, né? Quebrada com o quê? Com o emprego de tecnologias, né? Hoje eu tenho na frota Demag AC500-8, AC500-2, eu tenho um Terex CC2800, né? Máquina de 600 toneladas, a gente tem Monitwalk M250, a gente tem LTM 1500-8.1, que é da Liber, a gente tem Zoomlion, a gente tem Sunny, a gente tem XMG, tem Locatel, que é um fabricante de RT italiano, que nem muita gente conhece, né? Então assim, a gente trabalha com todos os fabricantes. Eu acho que a engenharia ela tem que ser aberta, a gente não pode se limitar, né, a fabricante A, B, C, D. Agora a gente tem que ter o conhecimento sobre as características de cada máquina. Eu costumo dizer que cada guindaste tem a sua empregabilidade, cada guindaste tem a sua aplicabilidade. Não adianta eu querer pegar uma máquina TC, um truck crane, de um fabricante chinês, como a XMG, e querer que ele tenha o mesmo desempenho operacional e a mesma performance de uma máquina AT, de uma 1040 Liber. São máquinas com características diferentes. Então assim, a gente tem que comparar no mercado e na engenharia banana com banana. E aí a gente vai ser justo com todos os fabricantes. Agora, que os chineses vêm numa crescente aí, latente de investimento em tecnologia, de desenvolvimento, isso é fato. É tanto que a Cordeiro estudou qual ia ser a primeira máquina acima de 600 toneladas que ela ia adquirir. E ela acabou fazendo a aquisição de uma Zoomlion. A nossa maior máquina de frota hoje é uma ZAT 8000V, uma máquina chinesa, 800 toneladas de capacidade nominal instalada, né? Mas antes a gente passou por várias outras máquinas, né? Por exemplo, eu já tive na fábrica da Liber, lá na Alemanha. Agora eu tive na Bauma, né? Nesse ano agora, em abril, teve a Bauma, que foi a maior feira do mundo de equipamentos. Em breve pode estará na Bauma, se Deus quiser, nos próximos anos estaremos fazendo uma cobertura. Vamos estar. Vamos nos encontrar lá. Vamos nos encontrar. Não, nós vamos acompanhar, se Deus quiser, vamos acompanhar a Cordeiro. Nós podemos sempre estar participando de todos os eventos e estar buscando estar atualizada de todas as tecnologias que estão nas principais feiras, tanto na China, Alemanha, Estados Unidos. Verdade. E aí, são convidados para ir conosco. Olha aí, já está aceito. Já tá aceito, exatamente. Assim, eu até brincando aqui com eles falando, pô, que resposta maravilhosa, né? Isso vai dar um ótimo corte. Mas enfim, hoje a maior máquina de vocês é da Zoomlion. Mas vocês falaram que tem uma gama de outras máquinas. É claro que aqui, tanto a mineração quanto a eólica exige que vocês tenham um contato muito bom e muito direto com o fabricante. Hoje, claro que vocês têm você falou que, pô, vocês transitam entre os fabricantes, né? Vocês têm um bom relacionamento. Mas quem que é a pessoa hoje que, se eu precisar de um equipamento diferente da Liber, da XMG, quem lá da Cordeiro, se quiser até citar o nome, quem lá da Cordeiro que vai fazer esse trâmite, esse meio de campo com fabricante, cliente? O João vai responder bem, que o time é diretamente... Como o Alfredo falou, nós temos hoje uma área técnica da Cordeiro muito madura, né? Inclusive o Eudes era integrante dessa área, né? E migrou aqui para o norte, né? Aí para somar aí na equipe de coordenação e gestão aí da filial, né? Nós temos uma área técnica constituída que desenvolve esse trabalho de estudos das necessidades, né? Dos nossos içamentos, né? Para qual a máquina mais adequada, qual o produto mais adequado, né? A gente também está sempre se atualizando, sempre buscando, né? Temos contato direto com as engenharias dessas fabricantes. Por exemplo, quando eu quero fazer um estudo de vento de uma carga X, eu aciono a Liber, a gente tem canal direto com eles,
troca figurinha, eles mandam para a Alemanha manda de volta, né? A Demag, que hoje é representada pela Tadano no Brasil, né? Sim. Mesma situação, Zonlion, XMG, de contato direto também. Então, assim, esse trânsito hoje acontece via área técnica, né? De engenharia para engenharia. É feito dessa maneira hoje. Massa, muito bacana. Nós falamos aqui de vários tipos de equipamentos, tá dando XMG, Madal, RT diferente aí. E cada um tem sua aplicabilidade. Mas isso hoje, o que faz a diferença no mercado hoje é o profissional que está de frente a frente, o conhecimento, corpo a corpo, para dedicar cada equipamento aonde ele tem a melhor sua aplicabilidade, né? E eu falo porque eu já acompanhei, e aqui na região norte vocês têm uma equipe muito boa. Tem o Marcos Janzer, que já foi até meu supervisor. Marcão, um abraço aí. Você está convocado, Marcos, para estar aqui nessa mesa aqui do Podsar. Em 2014 ele já foi meu supervisor de içamento de carga, né? Trabalhei junto, tive a honra de trabalhar junto com ele. E já fiscalizei os projetos da Cordeiro feito pelo nosso amigo. Eu disse, você vai aparecer aqui no final, tá? No nosso brinde, a sua caneca tá vindo. Acompanhei os içamentos da Cordeiro, né, de ponta a ponta. E o time tem uma técnica, cara, 100%. Apuradíssima. Isso é muito bom. Aí, aproveitando, você falou, agora para o Alfredo, você falou que hoje a Cordeiro é dealer da Lovol. É máquinas pesadas, não tem guindaste, certo? Sim, não tem guindaste. Não tem guindaste. Mas hoje, a Cordeiro... Pelo qual o grupo da Lovol é dona dos motores Eushai, que são os maiores fábricas de motores do mundo, que hoje embarca boa parte dos guindastes chineses desse grupo. E a Lovol, ela faz parte do grupo Eushai. Ou seja, os motores dessas máquinas, por exemplo, de uma KY70V, essas máquinas, não só a XMG, a Zonlion aplica, a XMG eu acho que só não a Sunny aplica muito Cummins, mas a Weichai, que ele está mencionando, é uma empresa que faz a motorização da boa parte desses guindastes, dos mais antigos até os mais modernos. Fazem tanque de guerra, navios, então hoje é uma referência, né? A marca ela traz aí um grupo forte, né, que está presente, já tem soluções para tudo que é de peças no Brasil, até porque hoje guindaste não tem mais problemas de pós-venda, de assistência técnica, né? Sim. E a Lovol também vem com essa característica. Concluindo a pergunta, tinha falado com o Claudinho lá da Lock Brasil. Ele falou que tem pretensões de ser dealer de uma marca de guindastes aqui, que é a Zonlion, que é a que ele tem mais proximidade. Hoje a Cordeiro, ela tem proximidade assim com uma marca, assim como ela ser dealer da Lovol, máquinas pesadas, ela ser dealer de uma marca de guindastes aqui no Brasil? As empresas de guindastes no Brasil, eu acho que eles tiveram representante provavelmente até 2010. Eles tiveram os representantes que a partir de 2011 para cá, as próprios fabricantes assumiram, né, a venda direta dos guindastes. E é um modelo hoje pelo qual os guindastes é vendido direto por fábrica. Consolidado já. Não tem representantes com a linha amarela de construção, né? Só tem, no caso, uma equipe para manutenção lá no cliente, por exemplo. Aí mantém a equipe de venda e todo pós-venda estruturado pela fábrica. Sim. Aí, no caso, a própria Cordeiro já tem o pós-venda, pós-venda do serviço assistência técnica, tem uma área de manutenção. Tem uma equipe baseada no maravilhosa aqui em Paraupebas, né? Temos as melhores práticas de manutenção, tudo que é hoje de referência em manutenção a gente vem buscando aplicar dentro da empresa. E hoje a Cordeiro ela é muito fortíssima na área de eólica, no parque eólico, como o Joab mencionou. E hoje na mineração, vocês têm um contrato corporativo com a Vale, né? Como que funciona esse contrato corporativo com a Vale? Funciona no Brasil inteiro, todos os estados vocês atendem? Como que funciona? Ou só no norte, ou só lá pro sul? Como que funciona hoje esse contrato corporativo com a Vale? Muito bem, vou deixar o João falar. Bom, nós temos, na realidade, não é um, né? São 2 contratos, né? São contratos por acionamento, por chamados, né? Onde a gente tem um parque de máquinas e uma estrutura disponível, né? E a Vale, por demanda, nos aciona, né?
e a gente projeta e faz o atendimento, né? Dimensiona com o usuário que máquina, dá o suporte de engenharia de ring para ele, né? O Eudes, o Marcos Jones, eles vão em campo, fazem essa tomada de dados, né? Compartilham isso com a nossa área técnica. Muitas vezes a demanda já vem construída pelo cliente, ó, a gente vai precisar de uma máquina de 250, de uma máquina de 100, de uma máquina de 70, enfim, eles acionam, startam esse contrato via abertura de ordem de serviço e a gente atende, né? Esse contrato atende São Luís e aqui Carajás, Salobo, né? A gente está agora chegando aí no SOSD também, então assim, é mais aqui no norte, né? Por exemplo, a parte da Vale lá em Minas Gerais, a gente ainda está trabalhando para também firmar um contrato parecido com esse, né? E expandir ainda mais, né? Mas é um contrato que está aí no seu segundo ano, que vem rendendo frutos bons, né? É muito orgulho da gente, né? Por exemplo, ontem a gente subiu lá em Carajás, foi recebido pela área de integridade estrutural para um encerramento, um evento de encerramento de uma demanda lá no BSM 5, né? Onde a gente passou meses aí em atividade com eles e simplesmente os gestores nos chamaram para um encerramento ali e para um momento de gratidão ali pelo trabalho, né? E aí eu deixo aqui também um ponto e vírgula, né? Eu sempre comento com o Alfredo que hoje, no patamar que as empresas aqui no Brasil estão, todas têm grandes máquinas e parques de máquinas, né? Sim. Mas o diferencial que você falou alguns minutos atrás, né? São as pessoas. Os nossos operadores, os nossos sinaleiros, o pessoal que vai em campo, que faz acontecer a coisa, né? Nossos supervisores, coordenadores, né? O pessoal que time de segurança, que dá o suporte, que dá todo aquele respaldo para as atividades, né? O diferencial hoje na Cordeiro são pessoas. Isso aí é indiscutível. Aproveitando o gancho, né, Joab, falar assim, hoje aqui na região, além das pessoas que a Cordeiro tem, eu acredito que vocês trabalham muito com uma reciclagem da equipe, sempre está atualizando. E nós, eu e o Thiago, né, aproveitando aqui o gancho, nós temos a Benatec Treinamentos, que é uma empresa voltada essencialmente para o ramo da movimentação de carga. Desde planejador rigging, supervisor de rigger, sinaleiro. Se vocês precisarem, a Cordeiro, a gente está aqui para atuar. O Thiago tem anos e anos de experiência aí com fiscalização. O Eudes, por exemplo, já teve oportunidade. Eu fez um plano aí um tempo atrás e o Thiago teve que validar. E eu também já tenho meu tempo de casa aí, de área Vale. Então, se vocês precisarem, laudos, treinamentos, inspeções, estamos aqui prontos para atender. E só aproveitar aqui, né, pessoal, você que está nos assistindo, por favor, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal e, claro, deixa o comentário aqui pro Alfredo, pro Joab, que a gente quer muito receber essas pessoas novamente, né? O futuro Eudes está nos devendo, o Eudes está aqui nos assistindo no estúdio, mas ele está nos devendo aqui um episódio. A gente vai trazer mais o Eudes para falar um pouco mais sobre a Cordeiro, um pouco mais sobre planejamento de rigging, né? A gente quer fazer essencialmente sobre plano de rigging. Então, se você precisar, o Alfredo, o Joab, se vocês precisarem, a gente está aqui como Benatec Treinamentos. E, claro, Parceria firmada. Parceria firmada. Só dando um ensejo aqui, ó. Eu dei uma olhada na plataforma, né? Eu já achei que comentei antes, né? Sim. Questão de parabéns. O mercado é carente de empresas sérias, de formação, de qualificação, né? Para que o mercado fique mais fortificado, né? Exato. A qualificação da mão de obra é essencial, né? Então, assim, não é só papel, não é só certificado, né? Tem que ter conhecimento, tem que ter, né? Tem que trazer, assim, solidez de conhecimento para que a mão de obra da gente esteja mais preparada, né? Então, deixando aqui o gancho do Alfredo, né? Com certeza tem frutos aí pra gente colher aí com a Benatec, né? Perfeito. A gente tem aí uma gama de coisas aí que a gente pode juntos construir. Vamos trabalhar isso aí. E só colocando mais uma palavrinha, além desses itens que a gente faz, a Benatec hoje é uma empresa especializada em elaboração de planejamento rigging. Nós somos especialistas em elaboração de planejamento rigging para içamento e movimentação de carga. Eu sei que a Cordeiro tem alguns contratos aí que os planos de rigging são diretamente Cordeiro. Mas sempre acontece uma demanda que o cara está muito agarrado, o Eudes não vai conseguir elaborar todos os planos de rigging.
Aí essa hora vocês lembram, tem o Thiago e o Ricardo, Benatec Treinamento, os caras fazem plano de rig. Podem Exatamente. ligar que a gente cola atendimento 24 horas, qualquer hora. 24 horas, igual a Cordeiro, mas Legal. Gostei. 24 horas é bom. voltando aqui, né? Hoje, muito feliz de ter recebido vocês mais uma vez. Espero que a gente coloque aqui o Decalque da Cordeiro como nosso parceiro para estar presente em todos os episódios. E, Alfredo, hoje é uma empresa familiar. Familiar como? É você e mais irmãos, pai, tios. O seu pai, ele atua ou ele não está mais no negócio? Ou ele... Meu pai é muito ativo, mas aos 67 anos, na pandemia, ele veio a falecer. Nossa. Mas deixando aí os filhos já com sucessão, preparados, né, para crescer, contribuir e fazer o bem para a sociedade. E é assim que a gente acredita, é com o bem, é fazendo certo, fazendo no caminho correto, que aí todos crescem juntos. Então, na pergunta, eu tenho mais 2 irmãos, Sim. que são executivos da empresa, mas a empresa já é profissionalizada, né? Nós temos conselho de administração, sistema de gestão transparente com todos os... nós implantamos aí a ISO, participando de todos os melhores modelos de gestão que são aplicados, a gente vem se aprimorando. Então eu tenho o Alfredo, que é um diretor comercial, ele vier aqui. Sim, ele vai vir aqui, por favor. E estão sempre presentes, constante estamos aqui na região. Aí é o Alfredo, que é um diretor de estratégia e de finanças. Tem uma executiva, que é uma diretora administrativa financeira, que é a Karine Salles. Né? Esse é o corpo diretivo da empresa. Né? Na área de movimentação de cargas, aí o Joab quem assume o negócio. O meu sucessor aqui de movimentação, quem assume toda a parte de movimentação de carga. Show. Alfredo, você falou sobre a questão de... Antigamente tinha aquela questão do dono ou do filho ir lá operar, trabalhar. O Joab já falou que ele já operou algumas vezes quando ele precisou. Mas você opera guindaste, você sabe como manuseia, já participa das entregas técnicas ou hoje você não faz mais parte dessa Já área? participei. Já participou? Hoje em dia eu digo que os equipamentos cada vez mais Tem mais tecnológico. tem mais tecnológico. Mas eu vou pedir pro Joab me dar umas aulas e vou voltar pra né, Joab? Com toda certeza. E Joab, como que funciona essa parte da sua operação? Hoje você participa das entregas técnicas, hoje se eu falar assim, Joab, preciso operar a máquina de 500, 600 da Cordeiro, o Joab vai lá, tá operando, ele sabe operar ou ele sabe dar um insight assim pro operador para dar um... Vamos lá, toda máquina hoje comprada, né? Quando a gente fecha a compra da máquina, a gente fecha a entrega técnica com o fabricante para no mínimo aí 3 operadores. É o pacote mínimo aí, 150 horas de entrega técnica, né? Para montar por exemplo, montar uma LTM 1500, montar uma AC508, que foi uma das últimas alemãs que a gente comprou, né? Então, entre 150 a 180 horas de entrega técnica, né? Montagem, entrega técnica. Geralmente 3 operadores e ali 5, 6 sinaleiros, né? Mais um supervisor, geralmente alguém da manutenção, né? Temos aí o Diego Alexandrino, que é o nosso gestor aí de manutenção. Então sempre vai um técnico de manutenção próprio, porque a Cordeiro tem corpo próprio de manutenção, né? Coisa boa. Ela tem hoje aí, eu acho que na faixa aí de umas 45 a 50 colaboradores de manutenção, entre hidráulica, elétrica, eletrônico, solda, enfim. E aí, então, a equipe ao todo aí vai dar mais ou menos umas 10 a 12 pessoas, né? Participei de quase todas das máquinas maiores que a Cordeiro adquiriu aí nos últimos anos, né? Essa entrega técnica ela é prioritária para os operadores. Tá? Então, os operadores ali, eles têm uma oferta assim, de conteúdo e de material, né, para que ele fique afinado e aprimorado na máquina.
A máquina hoje, ela tem muitos detalhes, tá? Sim. Então, assim, eu sempre digo assim, quando a gente está na roda de movimentação de carga, mexer nas manetes é uma coisa, mexer no joystick é uma coisa. Baixar cabo, subir cabo, girar, baixar lança, isso aí é mexer nas manetes, né? Quando você passa de um patamar de máquina de 300 toneladas para cima, a entrega técnica é muito pautada em configurar e montar a máquina. Tá? No detalhe. No detalhe, né? Porque existe um setup. Quando você vende uma máquina dessa, você aluga uma máquina dessa para um cliente, existe um tempo contratual para você chegar, montar a máquina. Eu não posso ficar 10 dias montando um LTM 1500. Eu tenho um tempo para montar. Geralmente são 25 horas para eu chegar no site, descarregar as cargas, 11, 12 carretas ali, e fazer a montagem da máquina. Então, hoje a entrega técnica é muito pautada em conhecer as configurações do equipamento e todos os detalhes, tá? Então, assim, se a gente precisar subir na máquina, ajudar, apoiar, a gente tem conhecimento técnico, como eu tenho, como o Eudes tem, como o Felipe Rocha, que é o nosso coordenador técnico lá de área técnica, tem também. Mas hoje, prioritariamente, são os operadores. Nossa. Antigamente, né, a gente estava falando aí de máquina de 70, de 100, de 220, a Cordeiro passou algum tempo, né, com essas máquinas, né, e hoje a gente está falando de máquina de 800 toneladas, né? Nossa. Então eu tenho ali operadores ali altamente técnicos para operar essas máquinas. Ô, Então, Joab. foco nos operadores. Só fazer uma adenda aqui, só fazer uma pergunta também na fogueira, né? A gente sempre perguntou, né? Lá o Claudinho falou do João Vitor, do John Chevrolet. O Ricardo falou do JP. Quem que é o melhor operador de vocês lá hoje? Meu amigo, você vai me colocar. Colocaram uma fogueira. O melhor Colocar não, numa aquele que tá mais no fogueira. corpo a corpo, aquele que vocês... São muitos, tem vários. Tem vários. Olha, tem vários. assim, eu Pode citar o nome dos caras aí, suspeito, eu sou também. suspeito para falar. Como eu gerencio movimentação de carga no Norte e Nordeste em mais de uma unidade, mais de uma filial, então eu tenho características diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Norte, o operador que está lá dentro da Vale, na 250, vou citar aqui um nome, Ronaldo Jacome, que estava lá na Integridade Estrutural. Ele tem elogiado ele pelo tem as, cliente, exatamente, reconhecido com certificado. O seu Ronaldo Jacome tem as características técnicas dele para essa atividade aqui. Quando eu vou lá para a área de indústria no Porto, eu tenho, sei lá, o Marcelo Pinheiro, Marcelo Henrique, Suilano, eu tenho caras, operadores com uma técnica voltada para o que a operação de lá precisa, né? Aí quando eu vou lá pro eólico, eu tenho os operadores das máquinas grandes que eu respeito muito, que eu apoio muito, né? Fabiano, Rafael Barros, né? Cristiano Mariano, Daniel de Jesus. Cara, o meu time eu tenho orgulho. Os meus operadores, eu tô falando de gente aqui isso, que tem 18 anos de empresa. Cara. Nossa. Olha aí. Que tem 15 anos de Iniciados empresa. como sinaleiros. Cara que começou como sinaleiro e hoje está em cima de uma Negócio. máquina de 800. Tá entendendo? A Cordeiro ela tem essa característica de dar oportunidade, de formar e de preparar, entendeu? Então assim, seria injusto da minha parte eu mencionar um nome. Tá certo. Primeiro porque a minha operação ela é com características customizadas para cada área, né? E segundo porque eu tenho muita gente boa. Isso é uma das minhas curiosidades. Exatamente. Hoje, na Cordeiro, como que funciona essa questão de sucessão de níveis de equipamentos, de operacional? É isso mesmo. Eu começo no 30, eu vou pro 30. Como é que hoje que funciona na Cordeiro para mim chegar Até a no nível? dúvida é por quê? Você falou que hoje a sua máquina de 800 é Zoomline. Sua máquina de 600 deve ser XMG. 600. Terex. Não sei. Não. Terex, pronto, Terex. E assim, a gente vê nas empresas que o operador de guindaste ele vai subindo, galgando degrau, mas eu acredito que deve ter uma grande diferença de uma Terex, que é finlandesa, se eu não me engano. Terex, ela é americana. Americana, pronto. Mas, Uma americana mas hoje Pra chinesa. controlada por japoneses. Isso. Ela também faz. Os direitos dela foi comprado pela Tadano, assim como a Dema, enfim. E assim, o Thiago perguntou sobre a sucessão, o nível. Como é que o operador vai subindo de nível? Mas como que ele sobe tendo equipamentos de marcas diferentes? Eu sei que o joystick ele não muda de equipamento para equipamento, é o mesmo joystick.
Mas o cuidado que você tem que ter com a máquina, às vezes uma Liber é mais sensível, a XCMG ela é uma máquina sensível também, mas tem condições que você pode operar ela de forma mais tranquila ou mais pesada. Então, como que funciona essa sucessão mesmo, vista que vocês têm equipamentos de diferentes marcas? Vou voltar aqui só no ponto. Pessoal, se eu esqueci o nome de alguém, se eu não mencionei o nome de alguém aqui, não entendam que vocês não são os melhores. Lembrados, né? Nosso time é nota 1000. Todo mundo. Eu não tenho nenhum operador hoje mediano na Cordeiro. Quero deixar só registrado isso. Viu? Vamos fazer um corte, João vai fazer um corte disso. Falar assim, nós vamos postar isso aí pra falar, né? Vamos falar são duas situações, tá? Capacidade de máquina e fabricante. São duas coisas que a gente tem que distinguir, né? Hoje, para você mudar um operador da máquina modelo A do fabricante tal para a máquina B do fabricante tal, você tem que preparar ele. Então a gente tem essa preocupação. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo clássico aqui. No Brasil nós temos poucos operadores de Demag AC500, da linha AC500. Tanto faz ser A2, ser A8, que é a mais nova, mas é quase a mesma coisa. E a gente tem muito operador que opera LTM 1500. Por quê? Porque durante muito tempo no Brasil essa foi a capacidade de máquina de 500 toneladas que mais povoou o Brasil aqui, né? As primeiras máquinas de 500 no Brasil são tudo Liber. Se você for olhar para as empresas que têm máquina há mais tempo, são tudo Liber. Então assim, a gente tem uma dificuldade de achar operador que já saiba mexer na Demag. Qual o segredo e o remédio para isso? Entrega técnica. Pegar o cara que já tenha as características que precisa, né? Responsabilidade, né? Zelo pelo equipamento, atenção com os critérios de segurança, né? Boa bagagem, né? O cara que tem tempo de içamento, o cara que já construiu aí um know-how, uma bagagem de içamentos, né? Mas o cara não tem afinidade com a Demag. Você vai lá, bota o cara na máquina, entrega a máquina para ele, mostra para ele o que ele precisa, quais são os pontos importantes, e aí ele vai se habituar na máquina. Saiu dessa máquina, se ele for para uma Terex, tem que fazer a mesma coisa. Se for para uma Sunny, tem que fazer a mesma coisa. Se amanhã ou depois comprar uma 1800 da XMG, tem que fazer a mesma coisa. O segredo é o que a gente chama internamente lá de passagem de bastão. É pegar uma máquina que o cara não tem afinidade, não tem o conhecimento do detalhe dela e entregar para ele. Show. Isso é feito nas máquinas menores também. A gente tem essa preocupação aqui com o Eudes aqui. Não é pegar o cara porque ele é, por exemplo, não é porque o cara é operador de máquina de 250 que ele nunca pegou numa XMG e eu vou simplesmente jogar o cara numa XMG. Não, ele tem que ser preparado para isso, entendeu? Sobre tonelada, né? Agora falando sobre capacidade, é uma escada. E eu digo sempre, tem que estar preparado na hora certa, no momento certo, para quando a demanda chegar, a oportunidade ser agarrada. Ponto. Pergunta, estudar sempre, se preparar sempre, é o que eu digo para todo mundo. Pergunta para quem está assistindo. Como que faz para ser um operador da Cordeiro? Responda, Alfredo, você. Por favor. Nós temos um banco de vagas, um banco de talentos, né? A gente sempre está captando no mercado esses talentos, né? Recrutando, né? A gente está sempre atualizando isso, né? O fato é que hoje isso está muito atrelado à demanda. Então, se tem uma grande obra ou se tem um grande contrato, sempre vai haver uma demanda de operadores e a gente sempre vai estar recrutando isso. Mas a gente tem no nosso site lá, no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, tem os canais. Por favor, @Cordeiro Guindastes, né? No Instagram, se eu não estou enganado. Eu não tenho rede social, o Eudes pode ajudar aí, né? Mas eu o só site uso o LinkedIn, tá? É www.grupocordeiro.com. Exatamente. Lá tem os canais adequados para se inscrever, tá? Eu não sei como, mas também meu celular roda o Brasil todinho, eu recebo currículo todo dia de 500 pessoas, eu sempre tenho a atenção de encaminhar pro nosso RH, ó, coloca no banco, coloca aí na questão das oportunidades, e sempre que tem demandas, a gente está recrutando e dando oportunidade. Joab, hoje os contratos cordeiros, quando a Vale te solicita um equipamento, ele vai o equipamento, operador e sinaleiro, ou só equipamento, operador, ou só equipamento? Como que funciona hoje? Completo, a gente não tem nenhuma máquina que, primeiro, que opere com operador de terceiro, ou seja, a gente não faz um rental puro, que é só entregar a máquina. Sim. Devido a várias questões comerciais, seguro e
enfim, não é muito o nosso foco. E sempre vai o nosso operador, nosso sinaleiro, né, com o suporte técnico, supervisão, coordenação e toda a parte de engenharia ali por trás disso, entendeu? Show. E Aí- time de manutenção. Sempre o técnico de manutenção, Show. ele é também, como a gente diz, né? Super importante junto desse com time. certeza. Né? A gente fala, é a junção hoje do operador, do seu sinaleiro e do técnico de manutenção. Podemos deixar de mencionar o papel, a importância do time de manutenção. pra Quem deixar a máquina... que é os cabeças lá do time de manutenção? Você pode citar aí. Diego Alexandrino, Bruno, Mário, Marcos Rogério, Benedito, Rafael, Nartan, Mendes aqui na Unidade Norte, né? Nosso técnico dedicado. Meu irmão, é um time grande, é muita gente e eu não posso esquecer de falar o nome de ninguém. Se eu esqueci, tem muito mais gente, então, para não comprometer. Exatamente. Aproveitando, assim, a gente comentou muito sobre o que a Cordeiro faz hoje. Mas e o futuro da Cordeiro, Alfredo? Né? Assim, o que a Cordeiro projeta hoje para o futuro? Quais são as aquisições? Por exemplo, mês passado teve a revista... como é que é o nome da revista? Crane Brasil. Crane Brasil. Não é Crane Brasil. É uma revista que ela divulgou o ranking das maiores empresas de movimentação de carga do mundo, né? Aí tinha lá a holandesa Mammoet, né? Que é a Mamute, enfim, né? Mamute Internacional. Internacional. Exato. Eu pergunto assim pra você, quais são as próximas, porque lá na revista tinha, do lado assim, tinha o maior guindaste da empresa. Vocês falando, pô, hoje a Cordeiro tem um guindaste de 800, então tinha várias empresas lá que o maior guindaste que tinha era de 800. A Cordeiro já tá lá com os guindastes bigs. Quais são as próximas aquisições da Cordeiro e qual é a visão da Cordeiro para o futuro? Nós temos, né, bem estruturado um plano de investimento, né, e dentro desse plano sempre pautado no que realmente o mercado está pedindo, o que é hoje as melhores soluções para atender as próximas demandas no futuro. O maior desafio hoje ainda é o eólico. O eólico, ele tende a vir, né, aí com máquinas de 110, 120, e aí cada vez mais esse componente fica desafiador. Sim. Né, e tanto para dar manutenção como montar ele. E nós estamos falando hoje que a Cordeiro vai ampliar o parque de máquinas dela aí até 800, 900 toneladas. E novidades aí em breve, umas 2.000 toneladas aí vindo para surpreender. Pode falar, Thiago, que eu sei que você tá doido pra perguntar. Alfredo, e qual as pretensões hoje da Cordeiro para nossa região de Carajás? Boa. Que é uma das áreas que mais movimenta o norte. Aí, né? Tenho certeza que hoje a gente tem dado toda a atenção possível hoje para participar, estar contribuindo com a região norte na mineração, e vamos juntos aqui, né, crescendo nesse mercado. Espero que a Cordeiro vai estar sempre aqui. Nós esperamos. Nós esperamos, isso aí. E buscando fazer o melhor. Show de bola. Alfredo, acho que eu não sei como é que tá meu editor ali, mas eu vou fazer a pergunta da verdade, né? A gente comentou no início, né, do podcast. No nosso podcast a gente tem um momento que chama içamento de sucesso ou carga pesada. Joab também vai preparando o seu aí. Qual que foi o momento na sua vida que você julga como içamento de sucesso? Temos muitos. Cordeiro tem hoje prêmios da Top Crane. Top Crane, e aí acho que seguidamente aí os últimos 5 anos Sim. temos ganhado prêmios por içamentos e movimentações especiais, críticas, e ao ponto de ter, né? Aí ao mesmo tempo também fomos premiados, né, também pela Vestas, o maior fabricante de aerogeradores, o maior fabricante de aerogeradores do mundo, que é o principal, né, que tem a maior presença no Brasil, como a empresa de içamento, né, do ano 2024, a empresa mais segura
para trabalhar. Show. E foi uma honra a gente receber esse prêmio, Sim. né, da empresa com o maior perfil de segurança dentro da movimentação Muito de bom. carga no eólico. Respondendo aí, Ricardo, vou pegar um caso aqui para você ver como é interessante. A Cordeiro recebe desafios e ela só não resolve quando não tem jeito. As primeiras 3 torres eólicas montadas no Brasil foram montadas lá no Ceará, no Porto do Mucuripe, Isso. pela Volben, Fabricante alemão. que é um fabricante alemão. E em algum momento ela teria que ser descomissionada da área, ela não poderia mais continuar na área, mas uma máquina ainda com condição de gerar. Veio um investidor e comprou essas máquinas e disse: Volben, eu quero que você desmonte e monte para mim elas para gerar numa outra região. Sim. A Volben disse: a gente não tem esse protocolo aqui, a gente não faz esse protocolo no Brasil e praticamente no momento desmonta e aí as máquinas seguem seus rumos, vira sucata. E aí esse empresário chegou e disse assim: Cordeiro, topa fazer o trabalho? Aí disse assim: vamos ser um dos primeiros a fazer esse içamento, referência. Só que tem um detalhe, você tem que descomissionar a máquina do zero e me deixar ela funcionando no outro ponto. Então, uma máquina que tinha 20 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, 22 anos de funcionamento, dentro de uma área de maresia, a gente teve que tirar ela com todo o cuidado, e aí todo o sistema eletrônico e tal, estudamos bastante, pegamos tudo que era de fabricante, né, deu um apoio possível. Sim, E aí a gente realizou bem. E até hoje esses 3 aerogeradores foram os primeiros implantados no Brasil, estão funcionando, gerando energia na cidade de Aquiraz, do Ceará. Antes de você falar sobre a sua carga foi um grande pesada, case nosso, fora outros. eu fiquei curioso com uma situação. Porque você falou que foi descomissionado do zero. A Cordeiro é especialista em movimentação. Mas para você descomissionar um equipamento, você tem que ter uma equipe de mecânica, você tem que ter uma equipe de elétrica, você tem que ter uma equipe de tubulação e etc. e afins. Como que funcionou a Cordeiro assim? Não, vamos contratar uma equipe, vamos subcontratar, vamos formar uma equipe aqui só para fazer esse descomissionamento. Como é que funciona isso? Fizemos uma composição do nosso time, preparamos, planejamos, e fizemos uma composição buscando os melhores que já tinham trabalhado Naquela área. E aí montamos um time campeão. E é isso, e o sucesso está no time, nas pessoas. Sim. Então, e aí a realização foi 100% dentro do prazo, com cronograma, e o cliente super satisfeito lá. Coisa E a gente fez todo o processo de desmontar toda a parte da máquina, metendo tudo, transportar ela e montar e deixar ela funcionando. E aí a Cordeiro hoje faz isso, né? Ela trabalha também com essa parte dentro e a gente já tem outros cases aí de recuperação de blades, né? Que são as paiólicas. A gente presta serviço também nessa área. Não só de içamento, ela dá a solução. Por isso que nós somos a solução. Show. É o nome, né? O slogan, né? Somos a solução. E, muito, que história. E agora, eu queria fazer essa pergunta, eu acho que eu já imagino o que seja, mas qual que foi a carga pesada da sua vida? Foi aquele momento difícil, mas que você superou e falou assim, não, aprendi e hoje a Cordeiro, ou hoje eu, Aldifredo, sou o que sou devido a esse momento, que eu aprendi bastante com ele. Bom, acho que vamos contar um caso, eu tenho outros, mas esse caso foi um dos que vou estar aqui, vou prestigiar, junto ao meu amigo Joab. O caso foi o primeiro projeto de construção de um parque eólico, pelo qual a Cordeiro foi desafiada e disse, nós não sabíamos montar o parque. Cara. E aí nós fomos desafiados, o cliente chegou e disse assim, eu acredito em vocês, vamos lá. Ao chegar no projeto, o grupo do projeto chegou e disse assim,
Ei, vocês não vão aqui, vocês não vão fazer nada, vamos embora. Aqui, então já chegamos com aquela grande calor de dizer, cara, aí, a ideia é que estamos juntos para fazer um negócio. E o cara dizia assim, olha, aqui se você não fizer desse jeito, se você não esperar aquilo e tal. Então já foi a intimidação no início e que isso nos levou assim um aprendizado e tem várias situações críticas, né? Ao ponto de dizer o seguinte, eu não quero vocês aqui montando esse parque. E a gente disse, dê a oportunidade que a gente vai te surpreender. E o cara disse, não, mas eu não posso arriscar aqui o meu nome com vocês. Eu preciso de uma empresa que tenha know-how para que isso aqui ocorra. E vocês nunca fizeram isso. Como é que vão chegar aqui? E era um desafio grande, porque hoje as torres estão montadas em cima de serras. Sim. E muitos aclives, declives, vias muito estreitas para montar, desmonta a máquina parcial, completa. E aí o cliente disse assim, deu a oportunidade. E nesse momento, é aquele momento que o cara disse assim, não facilitou em nada, zero. Atrapalhou mais do que ajudou. E aí, com isso, eu disse, Joab, esse foi um dos grandes desafios de dizer assim. E no começo a gente ficou assim, rapaz, se a gente está numa curva de aprendizado, no mínimo a gente precisa de apoio, de ajuda. As pessoas que chegam para dizer, bora, eu tô contigo. Não, foi assim, eu não tô contigo. Faz a tua parte aí. E com isso, a gente, assim, chamamos o time e disse, nós vamos ser a melhor empresa no final desse projeto. Meu amigo, fica à vontade para falar o que você quiser. E no final, esse é um case, tem muitos outros detalhes, mas a gente não pode expor isso. Mas nós fomos reconhecidos como a melhor empresa do projeto. Ao final, ao projeto. Isso, com essa garra. E aí, isso é o nosso DNA. Ser desafiado, buscar, planejar, trabalhar duro para que isso aconteça e realizar. Aqui eu tô vendo uma cultura do que é um pouco, né? Eu já tinha falado com ele, a gente teve um breve bate-papo e eu pude perceber o que era a cultura Cordeiro, né? Assim, mas muito bacana essa história. Thiago, agora eu te deixo com o Joab aí, você faz a pergunta aí pra ele, deixa ele se virar aí no fogo. Joab, agora chegou a sua vez. O Aldifredo falou aí o seu case de sucesso e sua carga pesada, né? E tá contigo, cara. Conta aí qual foi aí sua carga de sucesso aí e a sua carga pesada. Bom, como o Aldifredo falou, tem muitos cases, né? Esse case que ele mencionou aí, sobre transferir um parque eólico, né? Sobre transferir um parque eólico, né? Da região A para a região B, foi o único até hoje desmantelamento de parque e recomissionamento do Brasil, tá? Mas ele já citou, eu vou citar outro. Em homenagem ao Eudes que está aqui, que também foi o dele, nós compartilhamos esse case. Eudes, vem cá, não, só pedir para ele. Eudes, levanta aí, vem, aparece aqui pra nós. Gosta do lado do Joab aí, ó. Fica aí no meio deles. Cuidado aí com a câmera. O Eudes, viu, galera? O Eudes aí, supervisor operacional aí da Cordeiro, então assim, foi a montagem de uma adutora lá na cidade, lá em Fortaleza, né? Uma adutora que teve uma importância para a sociedade, né? A gente sabe que o Nordeste tem em alguns momentos deficiências hídricas, sim. Tá? E essa adutora ela faz uma conexão com a rede de águas lá em Fortaleza para mandar água para outras regiões, né, mais carentes, né? E aí nós montamos uma mega operação com uma máquina de 500 e uma máquina de 300, operação que durou 72 horas ininterruptas. Caramba! Né? A máquina ligada? Segurando cargas para encaixes, soldas e outros detalhes, né? Sim. Essa adutora era uma adutora elevada, né? Onde ela passava ao lado de um viaduto, sobre uma linha ferroviária, numa BR-116, uma das maiores do Brasil. Então, todo um planejamento, intervenções, detalhes operacionais, né? E quem tocou essa operação em loco foi o Eudes e a Alana Martins, nossa rigger projetista, melhor rigger projetista do Brasil. Joab, se você intimar ela, pode estar tá aberto, viu? Pode intimar ela para vir aqui e falar sobre planejamento junto com o Eudes. Joab, só te ajudar. Tem muito a agregar. Foram quantos guindastes nessa operação, no total?
simultâneos em operações foram 4 guindastes. Eram a 500 e a 300 segurando os componentes da adutora, né? E mais 2 com cestos aéreos para trabalho de solda e encaixe, né? Essa operação ela foi dividida, foram dois finais de semana, né? Sexta, sábado e domingo, com intervalo de 15 dias, né? E foi assim, um marco pra gente. Inclusive a gente foi premiado pela Crane Brasil com o prêmio Top Crane, né? Então esse foi o case. Saindo do eólico, indo para a parte de infraestrutura, a qual o Fred já trouxe um case do eólico, em homenagem ao Wildes e à Alana que tocaram essa operação. Essa intervenção ela não poderia passar desse prazo, que e aí podia impactar totalmente na sociedade. É como se fosse a PGU hoje na área da mineração na Vale. Exatamente. Detalhe, a maior adutora em arco da América Latina, viu? O maior adutor em arco da América Latina, a maior. Nossa. E sobre carga pesada, né? Vamos lá, eu acredito assim que todos os dias a gente está buscando vencer os desafios que o mercado impõe. Então, para mim, uma carga pesada foi a crise do mercado de içamento entre os anos 16 e 18. 2016, 2017, 2018, para quem trabalhava com movimentação de carga, foram 3 anos muito ruins. A gente sabe que muitas vezes a mineração norte viveu um cenário à parte, porque a Vale nunca deixou de investir, ela precisa dar retorno para os investimentos dela, para os investidores dela, mas isso não foi a realidade do Sudeste, do Nordeste. Então a gente teve muito operador desempregado, muito sinaleiro, muito pai de família, muitas empresas demitindo, né? Então, para mim, uma carga pesada foi a crise de 2017 a 2018, onde as empresas tiveram que, no geral, se readaptar, se reinventar, e muita gente sofreu com isso, muito trabalhador sofreu com isso, muita empresa teve que desligar. Nós não somos diferentes, nós fizemos as nossas readequações para estar hoje aqui no mercado, né? Algumas empresas não passaram por essa crise, eu conheço algumas no mercado que descontinuaram, né? Então, para mim, a carga pesada na movimentação de carga nos últimos tempos foi essa crise, né? Eu não sei como isso afetou o norte aqui, eu não estava tão envolvido com a mineração, ainda não era da minha gerência, né? Mas Nordeste e Sudeste foi bem pesado. Boa. Isso, assim, pra gente fechar aqui, né, que é até só fazer uma paráfrase, que ontem foi o dia do motorista, né? Ontem foi o dia do motorista. Esse nosso podcast ele vai ao ar na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? Não deixa de assistir lá. Vamos assistir da live. Joab também. Compartilhar. Ontem foi o dia do motorista. E antes de encerrar, eu pedi para vocês deixarem aí um momento, pra gente fazer um momento de encerramento. Eu queria parabenizar todos os motoristas, inclusive os motoristas da Cordeiro estão super de parabéns, né? Porque eles fazem e implantam essa cultura por onde passam, porque, igual eu falei antes, né? Eu conheci a Cordeiro, já conhecia a Cordeiro, mas eu estive mais próximo da Cordeiro na PGU de 2024, lá em Carajás, onde a Cordeiro, no encerramento da PGU, a Cordeiro foi extremamente parabenizada. Foi a empresa assim, de içamento mais citada. Na verdade, não houve outra citação, só citaram a Cordeiro. Teve parabéns, teve entrega de certificado, tantos os operadores quanto a própria empresa. Então, assim, hoje a gente está muito feliz de receber vocês. E antes de encerrar, eu queria propor, né, para vocês, né, o famoso brinde do Pode Saco. Então, Alfredo, Joab, muito obrigado. Obrigado. Que essa parceria possa se estender e o sucesso da Cordeiro possa alcançar mais e mais pessoas, né? E mudar mais a cara do Brasil aí na parte de movimentação e içamento de cargas. E antes de encerrar, eu queria pedir para vocês, olhando para a câmera ali, queria que vocês dessem uma frase, um insight para quem quer, não ser, no caso do Joab, quem quer trabalhar com o Joab como operador, como sinaleiro, como supervisor. E você, para quem tem empresa de içamento de carga, mas tem alguns problemas ainda para crescer. E eu queria pedir que você desse uma palavrinha, uma frase, alguma motivação para essa turma. Perfeito. Já agradecendo mais uma vez o convite e parabenizando. Estou surpreso aqui com a qualidade do podcast,
Desejo sucesso, né, ao Pode Içar. E essa parceria aqui com a Benatec, né, que vocês possam, com certeza, com a empresa crescer. Esse nosso precisa muito desse apoio de vocês, com treinamento, com apoio e buscando esse nosso mercado, né, que tem muito o que a gente fazer juntos, né. Aos empresários, né, primeiro os colaboradores, parabenizar os motoristas, né, e a todos os operadores, né, e dizer que vocês precisam tirar o chapéu, né, hoje em dia trabalhadores exemplares e que vão ter muito sucesso. Esse é o nosso desejo. Os empresários, entendo que não baixe a cabeça para os desafios e para as dificuldades. A maturidade sempre vem com a resistência, com a persistência e com o trabalho digno, honesto, e que vocês, com certeza, né, e a gente está aberto, a gente sempre está aberto às parcerias, né? A Cordeiro sempre está buscando parcerias. Então, se possível, vamos fazer parceria juntos e crescermos juntos. Exato, boa. E você, Joab, o que você manda de recado aí pra turma da movimentação? Bom, eu gosto muito, né, um grande ídolo, acho que do Brasil, mas o meu aí, da minha época, que lá pelos anos 90 eu ainda era criança, Ayrton Senna do Brasil, né, dizia, Exatamente, né, nunca desista dos seus sonhos, né, lute pelos seus sonhos, seja lá qual for esse sonho, né, não importa se você é um zelador, se você é um faxineiro, se você é um mecânico, e não importa onde você quer chegar, estude, se prepare, busque as oportunidades, esteja preparado, porque quando elas chegam, elas escolhem quem está preparado. Então, o que eu digo sempre para o time operacional, tanto faz trabalhar comigo ou não, estar fora do mercado ou não, conhecimento, estude. Conhecimento é o único caminho, não tem outro caminho. E ele é ferramenta para alcançar os sonhos, para alcançar tudo que vocês almejam. Então, esse é o meu recado para operadores, sinaleiros, quem quer entrar na área, quem deseja entrar na área, quem tem um sonho de entrar na área, é isso, é conhecimento. show. Tamo Tiagão, muito obrigado mais uma vez. Você me abandonou no passado, mas você está aqui de novo, tá? Obrigado de novo por ter vindo. E contigo, cara. Obrigado, cara. Pessoal. Thiago, se despede da galera. É só agradecer, né, por ter aceitado esse convite aí, o bate-papo nosso aqui. Hoje foi, cara, muito top. Só insight, conhecimento. Muito conhecimento. Eu tenho certeza aí que a galera aí vai gostar aí. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela joinha aí pra nós estar... Ativar o sininho, por favor. Ativa o sininho, que toda segunda-feira às 20 horas tem novidade lá no canal. Pode ser. E Grupo Cordeiro, muito obrigado pelo apoio, com certeza aqui, Benatec Treinamento, Pode Içar e Cordeiro, mais um brinde aqui. Aê, galera. Sucesso. Valeu, pessoal, valeu, turma do Içamento, tchau.